Boa tarde de novo, meus ouvintes do meu canal. Estou aqui de novo nesse segundo vídeo para continuar a falar sobre o meu livro. E eu falei no primeiro vídeo sobre o porquê desse tema, vontade de Deus, né? E agora eu queria falar uma segunda coisa, né? Sobre o título também. Ou seja, eu queria falar só sobre a vontade de Deus, né? Mas também falar sobre um aspecto dessa vontade de Deus, né? Como diz o título, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Ou seja, inclusive essa expressão, boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu não tirei de mim mesmo, né? Paulo, o apóstolo Paulo é quem a usa lá em Romanos 12, 2, né? Inclusive, esse livro é baseado nesse texto, né? Vou falar sobre isso mais adiante, um pouquinho, né? Nos outros vídeos, né? De divulgação desse meu livro, né? Aí, por que que eu estou enfatizando isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque esse é um dos grandes desafios nas nossas igrejas, né? Entender que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, né? Ou seja, Deus como um soberano, não existe para ele, a vontade dele nunca não vai ser, nunca vai deixar de ser boa, agradável e perfeita. Eu vou tocar nisso no segundo volume ou terceiro volume dessa nossa coleção sobre a vontade de Deus. Vou falar um pouco disso, né? Porque muitas vezes a gente entra em conflito, né? A gente entra em conflito, né? Se a boa, agradável e perfeita, se Deus é perfeito, se a vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita, por que que existe coisas ruins no mundo? Por que que eu, como filho dele, como seguidor dele, não experimento essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Por que que às vezes tem coisas desagradáveis acontecendo na minha vida, coisas ruins? Ou seja, esse é um grande dilema e que muitos não conseguem entender, né? Aí, por causa disso, muitos chegam a uma conclusão. Então, a vontade de Deus não é sempre boa, agradável e perfeita, sempre. Não. A Bíblia sempre enfatiza que a vontade de Deus é sempre, e eu afirmo também, né? E eu afirmo no livro e vou mostrar isso e provar isso, né? No livro, né? Não nesse primeiro volume, mas talvez no segundo ou no terceiro. Vou provar que a vontade de Deus é sempre boa, sempre agradável e sempre perfeita. Não quer dizer com isso que não tenha resultados desagradáveis, muitas vezes resultados difíceis, né? Certo? Isso que a gente tem que entender. Essa é a diferença. A vontade, mesmo que tenha resultado ruim na minha vida, eu experimentar a vontade dele vai ser boa, agradável e perfeita. Mesmo que tenha resultados não agradáveis e aparentemente não perfeitos. E aparentemente não boas. Foi o caso, por exemplo, como nós vamos citar, o caso de José do Egito, o caso de Daniel, o caso do próprio Jesus, o caso de Elias e outros que experimentaram na sua vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque como o próprio Jesus disse, resumindo, né? Como o próprio Jesus disse, eu não vim trazer somente paz. Eu não vim trazer somente paz. Eu vim trazer também espada. Ele estava falando isso, está lá em Mateus 10, né? Ele estava falando isso para os seus discípulos. Eu
Jesus. Falo para vocês, meus discípulos, que não pensem que eu vim só trazer paz para vocês, na vida de vocês. Eu vim trazer também espada. Como ele mesmo disse, né? Vim trazer inimizade entre pai e filho, entre irmãos e irmãs. Ou seja, o que ele quis dizer é que a nossa vida como filho dele, como filho de Deus, não é só a paz, vai ter espada. E a gente não pode negar essa verdade. Como ele mesmo disse, né? Em outros momentos, o próprio Jesus disse: eu não vim, se você, melhor dizendo, se você não for digno de levar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Se você não negar a si mesmo, você não é digno de mim. Ou seja, isso Jesus está querendo dizer o quê? Se você o negar e o levar a cruz significa o quê? Que se você não topar ter alguns sofrimentos na vida por você ser seguidor de Jesus, você não é digno dele. Porque o fato da gente ser seguidor dele vai causar os resultados da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai trazer muitas vezes espadas, vai trazer sacrifícios para a gente, vai trazer isso, vai trazer aquilo. E se a gente não estiver disposto a levar essas coisas, nós não somos dignos de seguir Jesus. Jesus quis dizer isso. E para finalizar esse segundo vídeo, ele diz lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados são vocês, meus filhos, se por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, inventarem mentira, quando vocês morrerem. Ou seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus não se manifesta na nossa vida somente de maneira boa, agradável e perfeita. A vontade dele é perfeita. Se na manifestação dessa vontade boa, agradável e perfeita de Deus houver tribulação, houver coisas às vezes agradáveis e não tão perfeitas, isso é o melhor para a gente. Isso é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso nós vamos enfatizar bastante nesses 2 ou 3 livros dessa série que a gente começou com esse segundo livro, falando sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por enquanto, fica com Deus. Até o terceiro vídeo.